Olá, seja bem-vindo ao programa CP Terapia, na rádio que é uma ótima companhia para você. Eu me chamo Thiago Heine, sou psicólogo aqui em São Paulo, capital, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é presente na vida de todos nós: a culpa. A culpa, ela é presente desde a infância do ser humano. Ela é uma sensação de que a gente falhou em algo com a gente mesmo, com o outro, ou com o que a gente imagina que o outro pensou que a gente falhou. Ou seja, no mundo da imaginação. E ela sempre vai estar relacionada ao passado. A coisa que a uma coisa ou as coisas que a gente deixou de fazer ou que a gente fez e se arrependeu. E por que é um sentimento? Um sentimento, ele é sempre um pensamento vindo de uma emoção. Então a gente tem um pensamento de que fez algo errado e aí essa emoção traz o sentimento de culpa. Você pode achar que tem culpa por algo que você fez, assim como você pode achar que tem culpa por algo que você nem chegou a fazer. A gente fica muito preso no pensamento e a gente esquece que o pensamento ele não é uma ação. O pensamento ele é uma função cerebral, só que nós somos muito mais do que isso. Tanto que a gente consegue olhar os nossos pensamentos de fora. Então, por exemplo, no momento de raiva, a gente até pode pensar algumas coisas ruins para o outro ou para alguma situação, mas a gente não tem do que se arrepender se a gente não fizer nada com isso, sabe? Se a gente não tiver uma ação equivocada e errada quanto a isso. Pessoas ansiosas tendem a viver no futuro, assim como pessoas deprimidas tendem a viver no passado. Ou seja, as pessoas ansiosas, elas têm uma probabilidade maior de sentirem culpa justamente por anteciparem problemas ou situações futuras, sendo que elas nem aconteceram. Então ficar pensando, isso vai ser desse jeito, aquilo ali vai ser de outro jeito, e aí caso não aconteça do jeito que ela pensou, ela vai ter um sentimento de frustração, de falha e vai se sentir culpada. Mas na verdade tudo isso vai estar dentro do próprio imaginário dela. Quem tem culpa em geral são pessoas com muito medo de errar. Pessoas que querem controlar muito as situações. Elas vão ter uma tendência maior de sentir culpa. E sabiam que a culpa ela também pode estar associada com uma prepotência que a gente tem? Muitas vezes a gente acha que por alguma ação nossa ou alguma fala nossa, a gente causou alguma situação de ruim para alguma pessoa e aí a gente vai se sentir culpado por aquilo. Sendo que a gente não tem essa bola toda, digamos assim. A gente não tem esse poder todo. Então, por exemplo, a gente insistiu para algum amigo vir visitar a gente em nossas casas, e aí acontece alguma coisa com esse amigo, ele bate o carro. E aí a gente vai se sentir culpado por ter convidado ele para vir na nossa casa, sendo que ele bateu o carro, vai ter uma dor de cabeça com isso. Mas assim, ele ter batido o carro fugiu do nosso controle. Então, a gente vai ter uma prepotência de que as nossas ações ou mesmo as nossas falas, elas têm um peso maior do que realmente elas têm. E isso é perigoso porque se a gente viver de uma maneira dando o devido valor a essa prepotência, essa culpa ela vai ter um peso tão grande e ela não vai ser nada benéfica para a gente. A gente vai viver em meio a uma pressão muito grande o tempo todo. Então, de que maneiras a gente pode aliviar um pouco essa culpa no dia a dia? Eu acho que um primeiro momento é a gente utilizar uma comunicação não violenta com a gente mesmo, a gente ter mais empatia pela gente e, principalmente, a gente ter ideia das nossas intenções. Muitas vezes a nossa intenção é boa, mas infelizmente foge do controle a gente magoar alguém, a gente prejudicar alguma situação, enfim. Só que se a nossa intenção ela foi genuína, ela foi totalmente bondosa, vai ser muito mais fácil a gente reconhecer que de repente a gente errou, aprender com essa situação e pedir desculpas por isso. Então,
vale muito a gente pensar na intenção que a gente tem de fazer as coisas. Isso vai dar um bom caminho para o sentimento de culpa ser mais ameno dentro de nós mesmos. O importante é a gente não deixar a culpa ser maior do que ela precisa ser, tá certo? Pessoal, a gente fica por aqui hoje. Continue acompanhando os demais programas da Rádio CPT, que são sensacionais, sempre trazem muitos debates extremamente ricos. E qualquer dúvida, comentem, entrem em contato com a gente pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo site, tá certo? A gente conta com a companhia e a participação de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço.